João Vitor Xavier, Cruzeiro se vence amanhã, amigo, volta para essa briga forte na ponta da tabela. Hoje a diferença são de 5 pontos, quer dizer, uma vitória coloca o Cruzeiro a 2 pontos do Palmeiras por tudo isso, por toda a história. Grande jogo amanhã, hein, João Vitor? Bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia, Simões Pansieri, ouvinte do Rádio Esportes da Itatiaia. Ô Thiago, antes até de falar do jogo, você falava aqui com muita propriedade que é um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. O especialista em história está aqui à nossa direita, o nosso professor Alexandre Simões, mas eu ousaria dizer que um dos jogos mais importantes e marcantes da história vitoriosa do Cruzeiro é exatamente aquele jogo contra o Palmeiras em 96. Aquele jogo está na lista, talvez, dos 5 jogos mais importantes da história do Cruzeiro, por tudo que ele representa. O Cruzeiro ganhou várias vezes a Copa do Brasil. Mas aquela Copa do Brasil provavelmente foi a mais especial da história do Cruzeiro. Você acha que mais especial do que o jogo do São Paulo? Eu acho. O jogo do São Paulo é mais emocionante, mas aquela era mais improvável. Olha, o Cruzeiro foi jogar ali contra o time mais forte do Brasil e talvez o time mais forte daquela década no futebol brasileiro. Você tem a sensação que se fizessem 5 jogos... o Cruzeiro ganharia 1 e perderia os outros 4 naquela... Eu acho que qualquer time do Brasil que naquele fizesse momento, 5 jogos contra o Palmeiras, se o time fosse muito bom, ele talvez ganhasse 1, empatasse outro e perdesse ali 2, 3, mas era assim, aquele time do Palmeiras era muito bom, pô. Era um time que tinha Rivaldo, Luizão, quem mais? Veloso. Djalminha estava naquele time, Cafu, Júnior na lateral esquerdo. Isso, Júnior. Você tinha os 2 laterais que seriam campeões do mundo pela seleção brasileira. Você tinha Rivaldo, que seria campeão do mundo pela seleção brasileira. Você tinha Djalminha, que só não foi campeão do mundo porque deu uma cusparada num jogador lá pelo La Corunha. Luizão, que foi campeão do mundo. Muita gente não lembra, mas o Luizão foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002. Era um time Clebão na zaga, né, João? Tinha um Clebão. Era um timaço. Aquele time do Palmeiras era bom demais. O Luxemburgo, no auge da carreira. O Cruzeiro empata 1-1 aqui no Mineirão, num jogo com, sei lá, quase 100 mil pessoas no Mineirão, no velho e saudoso e querido Mineirão. O Cruzeiro vai em São Paulo, sai perdendo para o Palmeiras, tem uma virada histórica e Belo Horizonte vê uma das maiores festas da sua história, quando o Cruzeiro conquista aquele título. Parou a cidade, parou. O centro de Belo Horizonte parou para receber o time do Cruzeiro. Eu considero aquele Cruzeiro e Palmeiras um dos maiores jogos da história do Cruzeiro. Uma das maiores vitórias da história do Cruzeiro. O Palmeiras tinha sido campeão paulista com ataque de 106 gols, né? Com Vanderlei e Luxemburgo. Fez 100 gols no Campeonato Paulista. E o trio ofensivo, Thiago, era Djalminha, Luizão e Rivaldo. Nossa Senhora. O Cafu de um lado, o Cafu de um lado e Júnior do outro. 2 campeões do mundo. Só de campeão do mundo em 2002, que eu lembro aqui, aquele time do Palmeiras tinha Júnior na esquerda, Cafu na direita, Rivaldo no meio e Luizão no ataque. Isso. 4 campeões do mundo. E só não teve o Djalminha por conta do... Porque ele deu uma cusparada lá no La Corunha em alguém, né? Deu um soco lá no outro time. Aquelas coisas de Djalminha, que era um gênio, mas que de vez em quando perdia o senso da razão. Mas que, pra mim, foi dos maiores jogadores que eu vi jogar. Então, imagina você ter uma dupla de meio. Djalminha e Rivaldo, pra pifar a bola no ataque para Luizão e... O Miller não jogou a final porque o contrato Luizão venceu. O ataque era Miller e Luizão. Miller não jogou a final porque o contrato dele venceu e aí ele foi pro Santos, né? Ele não renovou o contrato e não jogou a final. E quem jogou no lugar dele aquela final? Não, aí ele colocou o Marquinhos, lembra um volante revelado pelo Flamengo? Craque de bola. Adiantou o Djalminha. Com o Rivaldo. É brincadeira um negócio desse, né? E esse Marquinhos era bola. Jogava muita bola. Era brincadeira. Uma geração de ouro do Flamengo. Eu acho que o Marquinhos, inclusive, foi quem fez o gol fora da área aqui no jogo do Mineirão. Não, foi o Cláudio. Foi o Cláudio, um zagueiro, chutou uma pancada, de longe, né? Um zagueiro Bateu que jogava de longe, de volante, isso. Chutou de longe, fez 1-0 pro Palmeiras. Palmeiras fez 1-0 aqui, o Cruzeiro empata. Depois o Palmeiras faz 1-0 lá e o Cruzeiro vira. Exato. Pra mim, tá na lista, assim, dos 5 maiores jogos da história do Cruzeiro. E pode se repetir a importância histórica com uma vitória amanhã. Cruzeiro volta pra briga e quem sabe
bate campeão brasileiro lá em dezembro. Ô Thiago, eu tenho falado há muito tempo aqui no Rádio Esportes, na turma do bate-bola, que a chance do Cruzeiro em conquistar o Campeonato Brasileiro está na dureza dessa reta final de Copa Libertadores para Flamengo e para Palmeiras. Infelizmente, o Cruzeiro jogou alguns pontos fora, como aquele jogo do Sport, alguns pontos que o Cruzeiro Santos, que o Cruzeiro perdeu até dentro de casa, que se o Cruzeiro chega com essa gordura, certamente o Cruzeiro tinha muita chance de ganhar o Brasileiro desse ano. Mas como se não muda as coisas, o que vale é o que é em campo. O torcedor do Palmeiras tem o seu si, o do Flamengo tem o seu si, todo mundo tem o seu si no Campeonato Brasileiro. A realidade essa é a última grande chance do Cruzeiro ser campeão brasileiro. Se o Cruzeiro quer ser campeão brasileiro, essa é a última grande chance. Porque é tirar 3 pontos desse Palmeiras, ficar ali a 2 pontos do Palmeiras, que vai vir muito pressionado para a reta final. Se perde a Libertadores, a gente conhece bem o Palmeiras, como é que funciona. O pau vai cantar lá e Leila, bruxa, não sei o quê, e fora Abel. A coisa desanda lá no Palmeiras e isso pode impactar no Campeonato Brasileiro. E se ganha a Libertadores, depois do aperto que passou, vai ser uma virada histórica. Aí, meu amigo, a cabeça vai estar toda na Libertadores. Sem contar um outro ponto, né? Se o Palmeiras vira da LDU, é aquela baixada de adrenalina, né? Que o cara é um relaxamento natural que acontece, é humano isso. Mas para esse jogo de amanhã é exatamente o contrário. Sim. Vai ser o jogo que o Palmeiras vai chegar mais pressionado, mais cobrado, mais desequilibrado fisicamente, porque vem de 2 decisões. Vem de uma decisão contra o Flamengo, que foi um jogo duro, que o Flamengo ganhou, mas que o Palmeiras até o minuto final ali estava buscando um empate. Basta lembrar que o gol do Palmeiras foi no minuto final do tempo regulamentar. E, além disso, tem o desgaste do jogo, que tomou uma lapada lá no Equador, 3-0 no lombo. Então chega um Palmeiras amanhã fisicamente e mentalmente arrasado. Essa é a derrota, é a típica derrota de perder o rumo de casa. E o Palmeiras perdeu o rumo de casa. A pancada foi forte. Estão falando de clássico, hein? Amanhã, entre Palmeiras e Cruzeiro. Amanhã também, pela manhã, tem um grande clássico. Já que o João Vitor Xavier tá no estúdio, a super final do Caetezão. Epa, vale vaga na Copa Itatiaia. É Santa Cruz e Penharol. Cadê a Copa Itatiaia, peixe? O jogo é às 10h30 da manhã, lá no Estádio Municipal de Caeté. Estádio Municipal José Viana, que é o avô da nossa Bia. Ah, grande Beatriz. Estádio Municipal José Viana. Valendo vaga na Copa Itatiaia. É isso, então, Santa Cruz e Penharol, hein? Sabe qual é o nome do nosso querido Santa Cruz? Qual é o quê? Miami. Por quê? Porque o nome é Santa Cruz, mas o apelido é Miami. É o glorioso Miami da Chapada. Olha, na rua lá de casa. Eu tive a honra de jogar pelo glorioso Miami. Com o nosso querido Jorginho. É um clássico internacional, Miami e Penharol. Miami e Penharol. Olha, imperdível então, hein? Pra você mais antigo do que o Miami do Messi. Pode montar aí a sua programação. Pela manhã você já curte a final do Caetezão. João Vitor Xavier, é um confronto direto. Pra além disso tudo, tem também o peso emocional pra decidir com o Del Valle na terça-feira, né? Uma boa vitória hoje, dá moral pro time, dá moral pra torcida pra ir pra essa decisão. As coisas estão atreladas nesse momento na vida do Galo, hein, João? Ô, Thiago, sabe aquilo que a gente falava agora há pouco sobre Cruzeiro e Palmeiras? Do peso psicológico, emocional de um jogo? É esse caso de Atlético e Ceará. É o caso do Atlético para esse jogo contra o Ceará. O Galo precisa ganhar o jogo, porque precisa chegar com moral no jogo contra o Del Valle, com um ambiente positivo na Arena MRV e resolver 2 problemas do Galo de uma vez só, né, Thiago? Primeiro problema que é ficar livre do rebaixamento. O Galo não quer passar aquele aperto que passou no ano passado, de chegar para decidir numa última rodada de Campeonato Brasileiro sua vida, correndo o risco que correu naquele jogo contra o Atlético Paranaense. E do outro lado, a solução da temporada do ano que vem, quando o Atlético terá a oportunidade de voltar a uma Copa Libertadores se ganhar o título da Copa Sul-Americana. Então, são os jogos do ano para o Atlético. Esse jogo contra o Ceará, porque se ganha, Thiago,
dá uma folga boa ali, né, o Cláudio Rezende, para começar a resolver esse pepino do rebaixamento. E o jogo contra o Del Valle é o jogo mais importante até aqui da temporada, porque é o jogo que pode garantir o Atlético numa final de um campeonato internacional. Estava até ouvindo agora há pouco o Rádio Vivo com o Eduardo Costa, ele num bate-papo muito bacana lá no Bolão com um torcedor do Cruzeiro. Ele atleticano, cruzeirense, os dois papiano, e o Eduardo falou, se bobear, o Galo pode ser o único time brasileiro a chegar a uma final de um torneio sul-americano. Apesar de eu entender que o resultado do Flamengo contra o Racing foi um resultado muito bom. Diferente do que muitos têm dito, eu acho que foi um resultado bom. Não tem jogo fácil em Copa Libertadores, e ganhar de um adversário argentino por 1-0 que seja, meu amigo, é uma vantagem. Se é difícil para o Flamengo segurar esse 1-0 lá, vai ser dificílimo para o Racing também vencer o time do Flamengo. Mas o Galo está com a faca e o queijo na mão para estar na final da Sul-Americana e precisa aproveitar esse jogo contra o Ceará para espantar de vez qualquer risco de rebaixamento, Thiago, e ter tranquilidade de cabeça para uma reta final de Brasileiro e para esse jogo contra a equipe do Del Valle. É um jogo fundamental e é preciso que a torcida do Galo abrace o time, viu? Como é que